esse primeiro capítulo, essa sessão 1, e nós estendemos aí um pouquinho a mais, com esse final aí, mostrando a questão da cessação dos dons, que esse é uma afirmação da nossa confissão de fé. Nós que somos reformados, presbiterianos ou qualquer outra denominação reformada, batista ou qualquer igreja reformada, seja aqui no Brasil ou no mundo, tem como fundamento pressuposto que esses dons, ou seja, os antigos modos de Deus revelar a sua vontade cessaram. Muitas vezes você não vê isso sendo dito por aí por causa de influências alienígenas. A palavra alienígena significa de outros, alheio é a mesma palavra do latim para alienígena, e alheio tem a mesma origem. Então, de outros, não do nosso fundamento. Nosso fundamento, o fundamento das igrejas que são estruturadas na autoridade da palavra, as igrejas da Reforma Protestante, os 5 solas, da Reforma, todas elas têm como fundamento que os antigos modos de Deus revelaram a sua vontade cessaram. E a nossa intenção com isso é deixar muito claro o que significa o movimento profético, o que é profecia, e perceber que essas coisas estão diretamente ligadas. Então nós vamos orar para dar início a esse finalzinho, e para também não terminar logo, eu vou fazer uma retrospectiva de tudo que a gente já disse até aqui, até esse momento. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque estamos reunidos em torno da Tua Palavra, e isso traz instrução, isso traz conhecimento, isso traz vida a nós, ó Pai. Te pedimos que o Senhor seja misericordioso para com o Teu povo e esteja abrindo não só o nosso coração, mas a nossa mente, o nosso entendimento, Pai, para as verdades das Sagradas Escrituras, ó Senhor Deus. E ao estudarmos a confissão de fé de Westminster, ó Pai, uma exposição fiel da Tua Palavra, que possamos, ó Pai, nos apegar com mais firmeza, Pai, como diz a Escritura, as verdades ouvidas, ó Pai, e nos firmar, Senhor, na Tua Palavra, que é a única verdade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós começamos a falar sobre a doutrina da revelação, no último tópico, capítulo 1, seção 1, mas o último tópico, dizendo, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a sua vontade. Aí nós vimos que os teólogos de Westminster entendiam dessa forma, que o propósito era escrever toda a revelação, e uma vez ela escrita, não haveria mais continuidade dessa revelação. Aí vimos, eu só fazer aqui um retrospecto, vimos a necessidade dela se tornar escrita, para que ela permanecesse, e que, como diz a nossa confissão de fé, ficasse guardada da malícia de Satanás, do mundo, e da nossa própria carne. Aí nós vimos o modo de Deus falar. Deus falava, trazendo a sua revelação por meio de sonhos e visões. E não haveria outra forma de trazer isso, uma vez que era algo que estava fora do conhecimento e do entendimento do entendimento do homem. Aí nós vimos porque Deus fala ao homem, a necessidade que ele tem de conhecer a salvação, a necessidade de Deus de se revelar ao homem e dar conhecimento da sua vontade. Aí passamos para o movimento profético, em Êxodo, abram aí Êxodo capítulo 3, eu disse que para entendermos a questão da cessação dos dons, nós precisamos entender o movimento profético. E esse movimento profético, ele está descrito aqui, em Êxodo capítulo 3 e 4. Deixa eu abrir aqui. Isso, Êxodo capítulo
capítulo 3 e 4. No capítulo 3, nós vimos, né, Moisés sendo enviado, ou seja, o profeta é aquele que é enviado por Deus. Né? E aí depois percebemos que aquele que é enviado por Deus é o profeta, e ele tem uma mensagem divina, uma mensagem da parte de Deus. Aí nós vimos mais adiante o apóstolo Paulo explicando no Novo Testamento o que é a profecia, ou qual é o propósito da profecia. E aí nós vimos que exortar, consolar, né, e instruir. Esse é o propósito da profecia. E nesse aspecto, aquele entendimento de que profecia é algo que se fala do futuro fica por terra. Por mais que a profecia apontasse para o futuro, porque falava do reino que deveria vir, a essência da profecia não é falar de algo futuro, mas é trazer uma mensagem divina, seja essa futura, presente ou passada. E aí nós vimos alguns exemplos, né, de profecias, tanto aquelas que falam do futuro quanto aquelas que falam de coisas presentes. Aí passamos para... E aí no capítulo 3 de Êxodo nós vimos que o profeta é o enviado de Deus, que o profeta tem uma mensagem divina, e que a profecia surge por causa da função profética e não o contrário. Isso é extremamente significativo, porque só existe profecia porque existe profeta. Então o profeta precisa existir primeiro para que a profecia possa se tornar uma realidade. Essa profecia é uma mensagem divina, vem da parte de Deus e vem de uma forma sobrenatural. É a maneira como Deus se revela. E a gente viu lá em Hebreus, por meio de sonhos e visões. E aí no capítulo 4, nós vimos os sinais e dons extraordinários que acompanham essa profecia. E aí nós vimos que essas coisas aconteciam para o quê? Para confirmar, primeiro, que o profeta era enviado de Deus. Segundo, que ele tinha uma mensagem divina. E aí você vê um caráter interessante com relação a esses dons, porque eles apontavam para a incredulidade. Os sinais, eles tinham o propósito de fazer com que os homens crescem. Então você vai perceber que a necessidade de sinais se faz presente por causa da incredulidade. Por isso que você entende que no Novo Testamento ele diz que o justo viverá pela fé. Ele não vai ver por milagres, ele vai ver pela fé. E fé é o quê? Aquilo que a palavra de Deus diz. Aí nós vimos o papel profético como boca de Deus. O profeta é a boca de Deus. E aí o capítulo 7 de Êxodo, né, ele é bastante elucidativo. No verso 1, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: vê, constitui como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu profeta falará a Faraó. Então nós temos aqui a imagem profética, na pessoa de Moisés e Arão. Moisés seria Deus para Arão e para Faraó. Por quê? Porque ele iria transmitir, mas o porta-voz não seria ele, seria Arão. É como Deus fazia com os profetas. O profeta era a boca de Deus. E aí nós chegamos no aspecto, porque o que chama muitas vezes a atenção, a nossa atenção para o movimento profético, não é a mensagem divina, mas são os milagres. Toda vez que você fala em um profeta, que você tem aquela abordagem, evangelical de profecia, o que chama a atenção não é a mensagem, mas é o milagre, porque curou, porque ressuscitou, porque fez isso, porque fez aquilo outro, e isso era algo secundário na missão do profeta. Porque o que era primordial na missão do profeta? A mensagem. E aí citamos João Batista.
que era um profeta e era considerado um dos maiores profetas. Ele diz, entre os nascidos de mulher não existe homem como ele. E por que essa grandiosidade, vamos dizer assim, no papel profético de João Batista? Por quê? Porque ele era aquele que viria antes do Messias. Como a Escritura diz, ele iria preparar o caminho do Messias. E lá em Lucas, citando uma profecia de Malaquias, ele diz assim: irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os obedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. João Batista tem um caráter singular no movimento profético, mas ele nunca fez milagre. A Escritura nunca registrou nenhum milagre da parte de João Batista. E aí nós vemos que os sinais acompanhavam o profeta para que o povo cresce, para que a palavra profética fosse também confirmada. Cresce que ele era enviado e cresce que aquela palavra fosse confirmada. E aí a gente percebe lá em Deuteronômio capítulo 13, verso de 1 a 5, que o âmago não era os milagres, mas a mensagem. Porque quando Deus diz assim, quando surgir um profeta no meio de ti e te anunciaram um sinal e prodígio, suceder de tal forma e falar para que vocês abandonem ao Senhor, vocês vão rejeitar esse profeta. Por quê? Porque o âmago da profecia era a mensagem. Isso é tão singular na Escritura que o apóstolo Paulo, quando chega em Gálatas, ele prega o Evangelho. Aí depois ele volta, alguns anos depois, provavelmente a sua segunda viagem missionária, aquela igreja tinha sido invadida por judaizantes, e Paulo diz assim: olha, vocês estão desertando o Evangelho. Se eu vir aqui, se um anjo descer do céu, ou se eu, que sou apóstolo, vir aqui e pregar um Evangelho diferente daquele que eu vos tenho pregado, que seja lançado no inferno. É isso que a palavra de Deus, é isso que anátema significa. Por quê? Porque não era o caráter da pessoa ou aquilo que ela fazia, mas era a mensagem, que era uma mensagem divina. E aí nós vimos, onde nós vamos entrar, que os sinais, tanto no Velho Testamento, agora no Novo Testamento, você tem uma mudança de paradigma. Você tem os profetas que anunciavam a palavra de Deus no Velho Testamento, ali na religião judaica. Agora, na plenitude dos tempos, você tem quem? Os apóstolos. Os apóstolos agora estão em primeiro lugar na igreja. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 14 e 12, 28. Ele vai dizer que primeiro vem os apóstolos. Perceba que o ministério da palavra vem em primeiro lugar nos dons e serviços da igreja. Apóstolo, profeta, pastores, mestres, aí dons de curar, governos. A palavra de Deus sempre teve centralidade. E aí esses sinais agora vão acompanhar quem? Os apóstolos. Existem profetas no Novo Testamento? Existem, mas o movimento profético agora se concentra mais na pessoa dos apóstolos. Por quê? Porque eles estão agora, na segunda aliança, estabelecendo a igreja universal. Aquela igreja que foi pregada, que foi falada, que foi apontada e que tem o seu início aonde? Em Abraão, nos judeus. Agora esses profetas, ou seja, os apóstolos, são chamados de apóstolos, por quê? Porque eles estão estabelecendo a igreja. Como ela deve ser agora? Por isso o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, nas pastorais, diz como que a igreja deve funcionar. Por isso que lá em Colossenses ele fala sobre as questões de festas e solenidades. Por quê? Porque há um tempo ali, o Novo Testamento demonstra claramente um tempo de transição entre a igreja no Velho Testamento e a igreja na plenitude dos tempos. Então esses livros do Novo Testamento vão mostrar essa transição e vão mostrar agora como a igreja vai se estabelecer. É interessante, eu já citei aqui, mas eu não vou me aprofundar nisso. Mas você percebe que no decorrer da Escritura, quando Paulo faz as suas primeiras viagens missionárias, lá em 1 Coríntios, por exemplo, ele fala sobre profetas,
fala sobre dons de línguas e tal. Na sua segunda viagem missionária, a preocupação dele agora é estabelecer o quê? Presbíteros e pastores na igreja. Ele não fala mais sobre essas coisas. Por quê? Porque essas coisas estão se dissipando, elas estão passando, porque a igreja agora está entrando na plenitude dos tempos. E essa plenitude dos tempos representa a revelação que é trazida na palavra do Senhor, de uma forma cabal. Agora, a única coisa que nós temos que esperar é a volta de Cristo, porque tudo que seria profetizado para essa nossa dispensação, esse nosso período anterior à segunda vinda de Cristo foi profetizado. E aí nós paramos lá, abra 2 Coríntios capítulo 12, verso 12. 2 Coríntios capítulo 12, verso 12. Nós paramos aqui. Quando eu falei que os sinais no Novo Testamento tinham o mesmo caráter que no Velho Testamento, ou seja, acompanhavam a palavra, certificando essa palavra, confirmando que era a palavra de Deus, que eles eram homens enviados por Deus. O apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios capítulo 12, verso 12, vai dizer assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Percebam que esses sinais, prodígios e poderes miraculosos faziam parte das credenciais, ou melhor, confirmavam que aqueles homens estavam trazendo a palavra de Deus, os apóstolos, os 12, que na realidade são 13, falavam da parte de Deus. A palavra que eles pregavam, e aquilo que eles estavam trazendo não vinha da mente dos homens, mas da mente de Deus. Só para confirmar isso, deixa eu pegar aqui, olha o texto, 1 Pedro, deixa eu ver, 2 Pedro, um 19. O texto deixa eu ver aqui um outro texto, Tessalonicenses. Só um minutinho, deixa eu encontrar outro texto aqui. Aqui. Diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em nosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a palavra que estava sendo trazida era inspirada por Deus. Isso a seção 2 e 3 vai falar com mais propriedade, que vai ser o Lucas, o Davi e o Rafael que vão tocar nessas questões. Abra aí 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Olha o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Tessalônica. Ele vai e prega naquela igreja, E aí diz assim, 1 Tessalonicenses 2,3: outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como verdade a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós o que credes. Então, quando Paulo estava pregando lá, estava trazendo a palavra de Deus lá, não era a palavra dele que vinha da cabeça dele, mas era inspiração divina. Ele estava sendo instrumento na mão de Deus para trazer essa revelação que tem um fundamento ali no Velho Testamento. Paulo não traz nada de novo como se nada existisse ainda. E é interessante isso, porque a revelação do Novo Testamento
por mais que tenha sido nova com relação à questão de João, por exemplo, falar da Nova Jerusalém, essas coisas já estavam profetizadas lá na sua base, lá no Velho Testamento. O próprio Senhor Jesus diz que o momento em que ele estava vivendo e a pessoa dele tinha sido largamente profetizada pelos profetas, os salmos. Então tudo que estava sendo trazido, aquelas novas revelações, elas tinham como fundamento o quê? O Velho Testamento. Abra 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. Pedro reconhece nessas palavras que aquilo que o apóstolo Paulo falava e ensinava era palavra de Deus, inspirada. Olha o que ele diz, 2 Pedro 3,16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição dele. Estava dizendo que aquilo que Paulo estava trazendo, aquilo que Paulo escreveu, aquilo que Paulo pregava, era palavra de Deus, inspirada por Deus. E aí nós vamos ver, como eu disse anteriormente, essa palavra estava sendo confirmada por meio de sinais e prodígios. Ele diz: as credenciais do meu apostolado foram apresentadas por meio de vós, com toda a persistência, por sinais e prodígios miraculosos. Os apóstolos, não era qualquer pessoa que podia ser apóstolo, existia um critério. E nós chamamos esse critério de credenciais apostólicas. E que credenciais são essas? Às vezes a gente pensa que esse movimento de milagres surgiu no meio evangélico, né? Não. O movimento carismático, ele surge na Igreja Católica. Esse aspecto de milagres que você vê nas igrejas pentecostais, né, neopentecostais, tem fundamento no catolicismo, medieval. É herança desse catolicismo medieval. A gente sabe que da Idade Média não tinha igreja protestante e igreja católica, mas a igreja ela vai se dividindo, por meio de alguns teólogos. Tanto que você vê, uma vez eu fui comprar um livro na Paulus, antiga Paulus, né? Agora é Paulina, né? Nem sei qual é o nome agora. Não, agora é Paulo, antiga Paulina. Aí eles estavam vendendo lá os livros de Agostinho e tal, e estava um preço barato, um preço bom, aí eu fui lá e tal. Aí o cara perguntou assim para mim: você é protestante, né? Eu falei: sou. Por quê? Não, porque os protestantes, todos aqui buscam, vêm comprar livros de Agostinho. Por quê? Porque Agostinho é considerado vamos dizer assim, um pai protestante, e Tomás de Aquino um pai católico. Na realidade, na época deles, são épocas diferentes, não tinha essa distinção. Mas pela teologia que eles desenvolvem, você vê a igreja tomando determinados rumos, rumos completamente opostos. Então, voltando aqui ao que nós estávamos falando, as credenciais apostólicas, quais eram? O que era um apóstolo? O apóstolo chegava numa igreja, ele tinha primazia, por quê? Porque ele estava trazendo a palavra de Deus. Da mesma forma que você olha o profeta no Velho Testamento, os profetas, eles eram tidos, né, com grande respeito, apesar de terem sido perseguidos, apesar de terem sido mortos, eram tidos com grande respeito. As pessoas tinham temor. Por quê? Porque eles traziam a palavra de Deus. E as pessoas temiam esses homens. Os apóstolos, eles também tinham esse caráter profético, porque eles estavam trazendo a palavra de Deus, e mais, eles estavam estabelecendo a igreja agora, no Novo Testamento. A igreja no Velho Testamento era judaica, tinha uma forma. Agora ela tem uma outra forma. O fundamento está no Velho, mas ela tem uma outra forma. A forma da continuidade, da progressão da revelação. E quem é que está trazendo isso? Em especial, os apóstolos. Agora, esses homens, eles não eram escolhidos assim. Existiam credenciais. E quais são as credenciais apostólicas? Abram aí Lucas, capítulo 6, verso 12 e 3. 12 e 13, desculpa. Uma das credenciais apostólicas era terem visto o Senhor Jesus, ou seja,
discípulos diretos de Cristo e, consequentemente, sendo comissionados por Ele pessoalmente para o apostolado. Da mesma forma que no Velho Testamento, um profeta não saía assim, você é profeta. Não, ele tinha um chamado, tá? E esse chamado era um chamado especial. Você vê Jeremias, você vê Isaías, você vê Amós, todos os profetas, eles têm um chamado especial. Tá? Os apóstolos também, tá? Que nós chamamos de credenciais apostólicas. Lucas capítulo 6, verso 12 e 13. Naquele dia, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, os quais também deu o nome de apóstolos. E por que eles são apóstolos? Porque eles vão construir, vamos dizer assim, edificar a igreja de Cristo. Efésios capítulo 2, verso 20. A igreja é firmada no fundamento dos apóstolos. Igreja apostólica. Quando a gente fala igreja apostólica, a gente está dizendo que a nossa igreja, quando se usa esse tipo de expressão, né? Que a nossa igreja foi fundada por quem? Por Cristo, por meio dos apóstolos. E é isso que Efésios vai dizer, Paulo, né? Fundamento dos apóstolos e profetas, que é Cristo, a pedra angular. E quando ele cita profeta, ele está citando o profeta do Velho Testamento e do Novo Testamento também. Então, ele viu o Senhor Jesus, consequentemente ele foi discípulo direto dele, foi comissionado por ele pessoalmente para apostolado, ele foi escolhido pessoalmente pelo Senhor ou pelo Espírito Santo para essa tarefa. Essa é uma credencial apostólica. Mateus capítulo 10, verso 1 e 2. Então você vê aqui, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelirem, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são, primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então percebam aqui, eles são escolhidos pessoalmente por Cristo. Atos capítulo 1, verso 26. Aqui na escolha, é interessante esse capítulo, porque eles estão escolhendo alguém para substituir quem? Judas. E lá, eu vou até pegar aqui para abrir e ver o capítulo todo, que é interessante, porque olha só, o capítulo 1, a escolha de Matias. Lá no verso 26, ele diz assim: e lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Nos versos seguintes, você vê como eles trazem para o apostolado um discípulo de Jesus, que provavelmente antes de ser apóstolo era um discípulo dos apóstolos, ele estava próximo àquele círculo ali, né, dos discípulos de Jesus. E aqui você vê os critérios. Verso 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam em todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Ou seja, ele era discípulo direto de Cristo. Começando no batismo de João, testemunha. Até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Ou seja, ele era discípulo de Cristo. Ele era testemunha da ressurreição de Cristo. Mas não só da ressurreição, isso é essencial. Mas não só, de toda a vida do Senhor Jesus. Quando João escreve a sua primeira carta, ele diz que lá, ele fala, e a expressão que ele usa é bem poética, né? Ele diz que ele foi uma testemunha ocular das coisas que o Senhor falou. Verso 1, o que era desde o princípio, 1 João 1, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele está dizendo que ele foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus, ele foi um discípulo dele. Matias se encaixava nessa condição.
E aí o que eles fizeram? Eles escolheram alguns homens que estavam dentro desse critério: José, Barsabás e Matias. Escolheram 2 homens e tiraram sorte, e a sorte caiu entre um deles, que foi Matias. Mas os dois tinham as mesmas credenciais, mas um foi escolhido e outro não. Os 2 foram discípulos do Senhor Jesus. Estavam ali, conviveram, foram testemunhas do ministério do Senhor Jesus, da sua crucificação e da sua ressurreição e ascensão. Mas somente um foi escolhido para assumir essa função. Então, ter visto o Senhor Jesus, ou seja, discípulo direto de Cristo, sido comissionado pessoalmente pelo Senhor ou pelo Espírito Santo, e ser testemunha visual de sua ressurreição. Abra Atos capítulo 1, verso 21 e 22, e 1 Coríntios 9, de 1 a 13. De 1 a 3, meio com 13. Atos 1, 21 e 22 diz assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. É interessante que quando a gente lê a narrativa, parece que é somente os 12 discípulos que estão ali. Não, tinha mais gente. Só que eles não são citados diretamente, mas tinha mais gente, né? O Senhor Jesus tinha um grupo de discípulos. Desse grupo de discípulos ele tinha um grupo menor, que eram os 12, que eram os apóstolos, e desse grupo menor ele tinha 3 que ele se chegava muito, que era Pedro, Tiago e João. Esses 3 eram mais próximos do Senhor Jesus. Então esse era o círculo dos discípulos de Cristo. Abra 1 Coríntios capítulo 9, versos de 1 a 3. Paulo é o quarto mosqueteiro, né? A história, quando eu li a história, 3 mosqueteiros, mas são 4, eu não entendo isso. São 3 ou são 4? A história são os 3 mosqueteiros, mas na realidade são 4. Aqui nós temos 13 apóstolos. São 12, e esses 12 representam, olha que interessante, representam o quê? Israel, e Paulo é o apóstolo dos gentios. Paulo é o apóstolo dos gentios, e eles reconhecem isso claramente, dizendo assim: a você e a Barnabé foi dado esse ministério. Que ministério? Alcançar os gentios. Não quer dizer que os outros não alcançaram também, mas o ministério deles estava centrado entre quem? Entre as ovelhas da casa de Israel, ou seja, descendentes de sangue de Abraão, diretos de Abraão, né? Então eles ficaram em Jerusalém. Paulo se distancia, vai para os gentios. Então você tem aí no apóstolo Paulo um apóstolo, e declaradamente apóstolo. 1 Coríntios capítulo 9, verso 1 a 3. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi o Senhor, nosso Senhor? Acaso não sou fruto do meu trabalho? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado. Quem lembra do chamado do apóstolo Paulo? Quem Paulo se deparou no meio do caminho de Damasco? Cristo ressurreto. Ele viu o Cristo glorificado, e ele foi comissionado por ele. Então, essas eram as credenciais: ter visto o Senhor Jesus, ou seja, ser discípulo direto de Cristo, ter sido comissionado especialmente pelo Senhor Jesus ou pelo Espírito Santo, ser testemunha visual de sua ressurreição, e o último, ser investido de dons miraculosos, que são os seus sinais. Abra Atos capítulo 5, verso 15 e 16. Percebam que nessas credenciais, os dons miraculosos, eles estão presentes. E qual é o ponto aqui? É lógico que a revelação que eles recebiam, e isso vinha de forma, lógico, sobrenatural, como era no Velho Testamento.
Deus não poderia falar ao homem se não fosse dessa forma, né? De forma extraordinária para nós. E os sinais que eles foram investidos, porque eles foram investidos disso, você vê lá em Mateus capítulo 10, tendo chamado os 12 discípulos, o Senhor Jesus deu autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E você vê isso. Por quê? Porque eles eram apóstolos. Porque eles estavam estabelecendo a igreja de Cristo. Porque eles estavam trazendo a palavra de Deus. Eles estavam dando continuidade ao ministério do Senhor Jesus. Lembra que o Senhor Jesus falou? Que depois dele, eles fariam coisas maiores do que ele fez. E perceba que a igreja cresce a partir do ministério apostólico. E quando o Senhor cita essa passagem, ele não está se referindo a milagres. Ele está se referindo ao avanço e ao alcance do Evangelho, que seria muito maior com os apóstolos do que com o próprio Cristo. Ele mesmo disse: eu vim para a casa de Israel. Aqueles 2 episódios da mulher Cirofenícia, do centurião, que eram gentios, mostravam a perspectiva da universalidade do Evangelho. Quer dizer, nem Israel viu fé como esta. Como que essas pessoas tiveram essa fé? Senão pela ação graciosa e poderosa de Deus fora dos âmbitos de Israel. Então, quando o Senhor diz que aqueles que viriam depois dele iriam fazer coisas maiores que ele fez, é nesse sentido. Eles iriam alcançar lugares que o Senhor Jesus não alcançou, porque ele se restringiu ali a Israel. Olha que Atos capítulo 5, verso 15 e 16 diz: a ponto de levar os enfermos, falando de Pedro, até pelas ruas, e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Abra Hebreus capítulo 2, verso 3 e 4. Os sinais tinham esse propósito: acompanhar a palavra que estava sendo trazida, a revelação que estava sendo dada. Por isso a nossa confissão de fé diz que quando a Escritura foi escrita, ou seja, quando se trouxe toda a revelação, não haveria necessidade de novas revelações, porque tudo que era necessário para eu saber, como crente, para obter a salvação, para conhecer a Deus, já foi dado. A última vez que eu dei esse estudo, ele foi bem longo, né? E aí eu mostrava a característica da profecia, né? Porque as pessoas falam assim: você vai ter um filho, uma profecia nunca teve o objetivo de sanar desejos de uma pessoa, de dar conhecimento de coisas relacionadas à sua vida. Isso é paganismo. A profecia falava do reino de Deus. Quando profetizava a respeito de uma criança que ia nascer, aquela criança estava atrelada diretamente à história da salvação, estava relacionada diretamente a Cristo. Era um tipo de Cristo. Ela estava relacionada ao Evangelho. Moisés, Sansão, João Batista. E eu poderia citar muitos outros que tem. E por quê? Porque Arão é uma mulher estéril, coitada, e aí eu vou consolar o coração dela, com Samuel, vou consolar o coração dela, ou você vai ter... Não, nada disso. O propósito era a história da salvação, era Cristo. Era mostrar que aqueles homens tinham um papel significativo na história dessa revelação, que apontava e se finalizava em Jesus. E porque há uma semelhança, né? Você olha assim, por desconhecer, às vezes, o que está por trás da Escritura, aí as pessoas tentam imitar essas coisas. Como, por exemplo, a maneira como o profeta falava. Eu já falei aqui, eu estive em uma igreja presbiteriana.
E teve um dia lá que a mulher chegou lá na frente, ficou com o olho assim, eu, o Senhor de Israel. Aí teve um bobalhão lá atrás da igreja, deu um berro. Eu falei, não acredito que isso está acontecendo. Não acredito que isso está acontecendo. Aí as pessoas ficaram, até presbíteros, ficaram meio assim, o que a gente faz? O que a gente faz? Se eu fosse pastor da igreja, eu sei o que eu ia fazer. Muito bem o que eu ia fazer. Porque não era assim que acontecia. Isso aí é o paganismo, é possessão demoníaca. Um profeta nunca falou desse. A profecia muitas vezes vinha, às vezes anos depois, dias depois, meses depois. Ele tinha aquela revelação e transmitia. Às vezes havia um êxtase, mas não é nada disso êxtase, porque uma coisa estrondosa está aparecendo na sua frente, porque Deus apareceu, teve uma teofania ali, e é uma coisa assim fora do comum, como João, que se sentiu enfraquecido, e aí o anjo veio falar com ele, ele se ajoelhou, a coisa era tão assim estrondosa que ele ficou fora de si. O próprio apóstolo Paulo falando das suas revelações, eu não sei se eu tive isso fora do corpo ou dentro do corpo, eu não sei se eu estava fora de mim, se eu estava sonhando, ou se aquilo apareceu na minha frente, mas não era nada disso, não existe isso. Isso é paganismo, isso é demonismo. E o profeta falava em primeira pessoa, por quê? Porque o movimento profético imitava um comportamento cultural. E qual era o comportamento cultural? Todo mensageiro queria transmitir uma mensagem, ele reproduzia a mensagem literalmente como era dada. Por isso que ele falava em primeira pessoa. Por isso que você vê aqui nas profecias ele falando, eu, o Senhor. Por quê? Porque era um comportamento comum naquela época. E o profeta, de uma certa forma, ele era um mensageiro. Então ele tinha o caráter de... Como se ele fosse como se hoje fosse o profeta, se existisse um movimento profético hoje, fazendo uma comparação muito medíocre, correio. Aí o profeta ia ter que se vestir de amarelinho e colocar a bolsa, chegar na porta da pessoa e entregar a carta. Era assim. Só que isso lá naquela época não era assim. Ele ia e reproduzia literalmente, ipsiliteris. E eles tinham uma tradição oral muito forte. Por quê? Porque eles exercitavam esse tipo de coisa na sociedade. E principalmente os mensageiros. Porque eles traziam a mensagem de um rei para outro. E não era ele que estava falando, era o rei. Por isso que ele falava em primeira pessoa. Aí você vê determinadas coisas desse movimento profético, aí as pessoas, poxa, olha lá, igual a Bíblia. Não tem nada a ver. Fala, João. Não ser de Moisés no Sinai, que foi uma coisa muito clara, que o povo todo via, mas você não tem um relato tipo, o povo se assustou de ver o profeta recebendo uma visão. Não parecia ser uma coisa assim no meio do povo, era uma coisa geralmente dormindo, ou então uma situação ali separada, não é uma coisa... isso aí, momentânea. Momentânea que demonstra que o povo fique... Você só tem eu não vou afirmar isso 100%, mas você só, a meu ver, você só tem uma passagem, duas passagens, em que as pessoas estão ali e acontece alguma coisa que é na transfiguração e no batismo do Senhor Jesus, que a voz eles todos ouvem, entendeu? Porque geralmente quando Deus trazia uma revelação ao profeta, isso como você falou, era pessoal, particularizado, tanto a necessidade dos sinais, para que as pessoas compreendessem que aquela mensagem era uma mensagem divina. Abra Hebreus capítulo 2, versos 3 e 4. Fala. Não foi nem através de... Não, foi o próprio Cristo. Foi o próprio Deus falando ao Senhor Jesus. Fora isso, eu não vi na Escritura um profeta que tenha recebido uma visão no meio do povo, no meio da igreja, assim que a igreja possa ter visto e tal. Era uma coisa muito pessoal ali do profeta, né?
Hebreus capítulo 2, verso 3 e 4. Diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando testemunho juntamente com eles, dando Deus testemunho juntamente com ele. Qual era o testemunho que Deus estava dando? Que a palavra que era pregada era a palavra de Deus, era a palavra de salvação. Sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Esses milagres faziam parte das credenciais apostólicas. Acompanhavam a palavra como testemunho de Deus para confirmar aquilo que estava sendo trazido. Calvino, quando comenta esse texto de Hebreus, ele diz assim: além de receberem do Filho de Deus a mensagem que pregava, Deus imprimira seu selo na pregação dos apóstolos. Então você tem aí dois caracteres especiais: receber a mensagem e transmiti-la. Isso aí, os outros vão falar sobre isso, nas outras sessões. Por meio de milagres, como se imprimisse nela uma rubrica solene. Walter Chantre, e eu no final vou fazer menção desse livro, no livro Sinais dos Apóstolos, é um livro muito bom, que vai falar sobre isso. Ele diz assim: é inegável, a partir do estudo da Bíblia, a conclusão de que nenhum verdadeiro servo de Cristo será dado o poder de realizar milagres, a menos que se encontrem diretamente associado com a profecia. O que ele está afirmando aqui é o que a Bíblia está dizendo. Os milagres acompanhavam a palavra profética. Onde quer que vejamos homens operando milagres pelo Espírito de Deus, esperaremos também que os acompanhe uma comunicação inspirada das palavras de Deus. É interessante isso, quando você começa a ler, quando você começa a se inteirar de algumas coisas. Eu comecei a fazer alguns questionamentos na minha vida cristã. Não era ministro ainda, não era pastor ainda, era, acho que, recém-casado, jovem ainda e tal. E, assim, na minha época, essas coisas aconteciam demais. Né, Alexandre? Alexandre sabe também. A gente tinha um pezinho lá no pentecostalismo. Né? E eu ficava pensando, pô, se esses caras estão dizendo que fazem milagres, e a gente está olhando essas coisas aqui, parece que é. Mas quando eles vão falar da palavra de Deus, eles erram, assim, brutalmente. Assim, brutal, assim, é um erro assim, crasso. Falei, que espírito é esse que faz milagre e na hora de falar, explicar alguma coisa que está aqui na palavra de Deus, o cara não tem capacidade, tem alguma coisa errada aí. Então isso já chamou a minha atenção para essa realidade. Aí ele continua: os milagres são a confirmação de Deus da missão divina daqueles que nos trazem novas revelações. Abra Marcos capítulo 16, verso 14 a 17. O que Walter Chantre fala aqui é tudo que nós temos falado até esse momento. Milagres, confirmação de Deus da missão divina. Que missão divina é essa? Trazer trazer a palavra de Deus. Marcos capítulo 16, verso 14 a 17 diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito ao que tinha visto já ressuscitado, aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão de demônios, falam novas línguas. E ele continua. Warfield, B.B. Warfield, é um teólogo puritano. Ele diz o seguinte, a respeito desse texto: esses dois eram parte das credenciais dos apóstolos como agentes autoritativos de Deus na fundação da igreja. Tais dons necessariamente desapareceram juntamente com os apóstolos. Nós não cremos em sucessão apostólica. Quem crê em sucessão apostólica é a igreja católica. Por isso que o Papa está aí, do jeito que é. E nem muitos católicos levam muito em consideração isso. Mas eles creem em sucessão apostólica, por isso existe o Papa. O que o Papa falou
Está falado. Se ele contrariar a Escritura, é a palavra do Papa. Se ele confirmar a Bíblia vale. Tá? Isso nunca foi assim, nem no tempo dos apóstolos. Crisóstomo e Agostinho, considerados como pais da igreja, também eram da mesma opinião, que esses dons cessaram, né, de existir com a morte dos apóstolos. Tá? Você vai perceber que não há nada na Igreja de Cristo, nas Sagradas Escrituras, que apontem para uma continuidade do apostolado na igreja e, consequentemente, dessas credenciais, desses milagres. Jonathan Edwards, falando nessa mesma linha, ele diz assim: esses dons extras foram dados para a fundação e estabelecimento da igreja no mundo, mas desde que o cânon das Escrituras se completou, a igreja foi plenamente fundada e estabelecida, e esses dons extraordinários cessaram de existir. Se o propósito desses dons extraordinários, que dons extraordinários? Que aqueles homens tinham, né? Aqueles homens tinham. Eles falavam, cura, o cara ficava curado. Eles diziam isso, a coisa acontecia. Esses dons extraordinários estavam relacionados à pregação da palavra, ao estabelecimento da palavra. A palavra é estabelecida. Eu reconheço hoje, por meio do que aconteceu no passado, que essa é a palavra de Deus. É o que nós vamos estudar nas outras sessões. Não há necessidade mais de revelação. Não há necessidade mais de profecia. Se tudo que havia dado, foi dado. E é interessante que um marco inicial disso é quando o Senhor Jesus Cristo está na cruz e diz: está consumado. Quando ele diz aquilo, você percebe que a igreja de Cristo ela é fundada em cima do que o Senhor Jesus pregou como fundamento do Velho Testamento, e não tem mais nada, não tem um acréscimo, não tem uma terceira aliança, não tem uma outra igreja, uma igreja mais, a igreja mais perfeita vai ser a igreja quando o Senhor Jesus voltar. Então não há mais a necessidade, a continuidade da profecia ou da revelação divina, como diz João, né? Nós já lemos lá no início, né? Que tudo que foi dado, se fosse possível escrever tudo que o Senhor Jesus fez, não caberiam em livros, mas o que foi dado é suficiente para que nós creiamos que Ele é o Filho de Deus. Então é como se Ele estivesse dizendo: tudo que está sendo escrito foi escrito por Ele, acabou, sobre Ele. Não há nada a ser acrescentado mais. Há outros teólogos que expressam entendimentos semelhantes: Matthew Henry, George Whitefield, Charles Randall Spurgeon, Robert W. Abraham Kuyper e outros. E aí nós vimos como os dons extraordinários do ministério profético estavam relacionados à transmissão da palavra de Deus revelada ao homem, quando toda a Escritura nos é dada, ou seja, tudo aquilo que o Senhor queria que soubéssemos para a nossa salvação havia sido registrado, não haveria mais necessidade de profetas, consequentemente de dons extraordinários, confirmando as palavras proféticas. Palmer Robertson, em seu livro A Palavra Final, é um outro livro que eu vou indicar, ele diz assim: o fim da revelação significa que todos os sinais e maravilhas revelatórios cessaram até que este século seja encerrado. Ele também afirma em seu livro que a nossa confissão de fé de Westminster torna essa questão muito clara, pois a nossa confissão assevera que, em termos de método pelo qual ela se faria conhecer, Deus parou de falar através de sinais, maravilhas, visões e profecias. Agora ele usa exclusivamente a forma de revelações escritas, como nós temos aqui, preservadas para todas as gerações das Santas Escrituras. Sendo assim, esse fato torna a Bíblia não só necessária, e sim, mais que necessária, visto que todos aqueles modos antigos de Deus revelar sua vontade ao seu povo agora cessaram. Por isso que a confissão de fé comenta no primeiro capítulo a necessidade, a autoridade, a supremacia, a necessidade, tem mais um aspecto que eu esqueci, mas eu vou lembrar, da Sagrada Escritura. Eu não preciso de nada mais. Isso é a palavra, suficiência. Suficiência significa isso. Eu não preciso de profeta.
Ah, eu não preciso de revelação. Por quê? Porque tudo já me foi revelado. E eu gostaria de terminar a nossa exposição continuando o que Palmer Robson descreve em seu livro quanto ao significado da revelação ter cessado. Ele diz: não significa que Deus está morto e que não mais se comunica com o seu povo. Os céus ainda declaram a glória de Deus e o firmamento ainda anuncia as obras de suas mãos. O Espírito Santo que vive em cada crente ilumina a verdade de Deus, como se encontra na Escritura, e a aplica constantemente à vida e à consciência. A Bíblia incorpora a seleção pessoal das revelações especiais que Deus determinou que a igreja necessitaria ao longo de todas as eras. Nesta revelação escrita de Deus está contido tudo quanto se faz necessário à vida e à piedade. Nem sequer uma palavra ou ideia ou suposta visão e profecia suplementará a revelação completa da Escritura. Não significa apenas que o cânon está encerrado, significa que quaisquer outras palavras não podem acrescentar-se à Bíblia. O fim da revelação significa que todas as formas anteriores de Deus fazer conhecida a sua vontade e a sua igreja agora cessaram. Então, a nossa confissão de fé, ela afirma e crê nisso porque a Escritura mostra isso. Quando alguém chega às vezes para você, mas essas coisas continuam, e prova isso aí. Aí você vai ter que pegar isso tudo aqui e explicar para ele. Você vai ter que botar ele numa classe, escola dominical, para ele aprender o básico. Aí quando ele estiver na idade adulta, ele vai entender isso aqui. Não vai nem precisar falar sobre isso. Aí você tem assim, mas fulano falou e aconteceu isso. Eu vou usar uma expressão, não é de Deus. Os meus filhos usavam. Não é Deus. Deus não fala fora da sua palavra. Deus não fala fora dos seus profetas. Olha a Escritura. Quando Deus queria falar, ele falava para quem? Para os profetas. Veja o caso de Saul. Não vou traçar comentários aqui, mas ele procura os profetas e os profetas, Deus se cala. Tudo que eu tinha que ter falado para você, Saul, eu já falei, acabou, você é rebelde. Ou você se arrepende e faz aquilo que foi ordenado, ou então, meu filho, vai viver a sua vida. É mais ou menos assim. Aí ele vai procurar onde? Necromantes? Você acha que Deus vai falar por meio deles? Não vai. Aí quando você fala assim, Deus fala o coração. Fala quando às vezes você está aqui, a palavra está sendo pregada, aí você escuta alguma coisa dentro do seu coração, uma voz, né? Isso é o quê? É o Espírito Santo dentro de você. Quem não já sentiu isso? Eu me lembro uma vez, eu era adolescente na igreja, adolescente jovem. E aí, uma pessoa estava pregando sobre Oséias. E aí eu estava conversando. E aquela pessoa disse, aí a palavra de Deus disse assim: e tu, sacerdote, porque negaste o conhecimento, eu também. Sabe como se alguém estivesse falando para você? Foi assim que eu me senti naquela hora. Eu olhei assim, parecia que eu estava sozinho. É Deus falando ao nosso coração através da palavra. Quantas vezes aqui a pregação não fez isso? Tem gente até que sai falando, depois eu vou pegar o pastor quando ele for lá em casa, ele falou de mim. Por quê? Porque vai direto, é a palavra de Deus. Deus fala dessa forma ao coração da pessoa. É o Espírito Santo que está. Agora, da forma como tem se falado por aí, não existe. Mas deu certo. Mas aconteceu. Olha, se eu fosse contar para vocês as minhas experiências que eu tive de que aconteceu, não foram muitas não, mas algumas. Mas hoje eu entendo, tudo era fruto do meu coração, da minha falta de entendimento com relação à Escritura, e que não era Deus falando ao meu coração, vamos dizer assim. Porque a Bíblia não confirma isso. A minha experiência não pode contrariar a Escritura. Se a minha experiência contraria a Escritura, na realidade a minha experiência está errada, porque é o contrário, eu tenho que basear a minha experiência na Escritura. E infelizmente, muita gente, muitos crentes, firmes, fiéis, e infelizmente até pastores, às vezes ficam receosos de dizer,
as revelações, como diz a nossa, tendo cessado os antigos modos de Deus revelar a sua palavra ao seu povo, que significa. Tem pastores que têm, às vezes, medo de dizer isso. Mas isso é o que diz a nossa confissão de fé. Tá? E isso mostra que a Escritura é suficiente, ela mostra a necessidade e ela mostra a autoridade da palavra de Deus. Se eu fosse falar sobre o movimento profético, é muita coisa muito legal para falar. Muito interessante, muito legal. É muito conhecimento, muita questão assim, bastante relacionada ao povo de Israel. É um assunto assim empolgante. Mas a gente não vai ter tempo de desenvolver isso também, esse não é o nosso propósito. Mas eu queria mostrar para vocês como essas coisas estão relacionadas e por que a confissão de fé afirma isso. Ela é muito clara, né? Tem muita gente que lê e escorrega por ali, mas ela é clara. Tudo que nós apresentamos aqui está de conformidade com a nossa confissão de fé, que está de conformidade com a Escritura. E eu gostaria, antes de abrir para alguém fazer alguma pergunta, se eu puder responder, eu respondo. Se não puder, porque o pastor não sabe responder tudo não, viu? Eu gostaria de, se os irmãos quiserem aprofundar mais sobre esse tema, existem variados livros, muitos. Mas eu queria indicar alguns que são assim, livros-chave. Primeiro, A Palavra Final de Palmer Robinson, editora Puritanos ou Cleary. Então, é um excelente livro. Palmer Robinson vai falar sobre os dons de línguas, ele vai falar sobre os dons de uma maneira geral. Eu tive o privilégio de ver ele lançando esse livro numa pregação aqui no Brasil. Eu era lá do Seminário Presbiteriano do Norte. Quem foi o tradutor dele foi o Augusto Nicodemos. Então, ele pregou sobre o tema do livro nesse dia. Foi muito bom, muito bom. Outro livro extremamente significativo e importante para nós entendermos isso. Sinais dos Apóstolos, de Walter Schenck. Também é um livro, ele é quadradinho, pequenininho e assim, não é muito grosso, é bem fininho. Eu não digo nem que é um livro médio, é um livro pequeno. Da editora Peixe, Sinais dos Apóstolos. Um outro livro também muito interessante, que foi um dos primeiros livros que eu li, foi do John MacArthur. Acho que não foi esse eu li depois, teve um outro lá, que fala sobre o movimento carismático, mas esse também fala sobre o movimento carismático. O Caos Carismático, de John MacArthur, ele vai falar sobre isso também. E dois outros livros que falam sobre a Escritura Sagrada, que vão dar o fundamento, apesar, eu acho que eles não citam a questão dos dons e extraordinários, mas eles falam da Escritura como um todo e vai dar o fundamento para esses outros. É o Sola Scriptura, do Paulo Anglada, que é da editora Os Puritanos, e o Sola Scriptura de vários autores, que é da cultura cristã. Existem outros livros a respeito disso. E se você estiver interessado e quiser depois saber, eu posso pegar lá na minha bibliografia e apresentar para vocês, até para você pegar e ler. E é importante, por quê? Porque, olha só, a pregação é suficiente, a pregação é importante, mas a devoção pessoal também. Então, a leitura é extremamente importante na vida do cristão. Eu já vi crentes dizendo assim, eu não gosto de ler. Então, meu filho, você está morto. Se você não gosta de ler, você está morto. Eu, assim, a minha história, né, de leitura é interessante, porque eu não era muito chegado à leitura, não. A literatura. Eu comecei a me apaixonar pelas letras, ou seja, pela leitura, com a teologia. Eu comecei a ler coisas que me interessavam. E foram os livros cristãos, sobre família, sobre vários assuntos. E aí começou a despertar o meu interesse para esse determinado. E aí eu me tornei um comprador compulsivo de livros, compulsivo no bom sentido, porque eu preciso disso. E um leitor. Eu não me considero um bom leitor,
Eu preferia ser um leitor melhor, porque às vezes eu tenho que ler 3, 4 livros ao mesmo tempo, para preparar sermão, para preparar isso, para preparar aquela coisa toda, e às vezes você quer se deter num livro só e você não pode, né? Não tem, às vezes, condições de fazer isso como você gostaria, mas não tem como viver a vida cristã se você não se aprofundar, e esse é um aprofundamento pessoal. A pregação vai dar o fundamento, a pregação vai dar a estrutura, porque é a palavra de Deus que está sendo acompanhada pela ação do Espírito Santo, mas você precisa da dedicação própria, você precisa procurar bons livros, você precisa se aprofundar em determinados temas. Por quê? Porque muitas vezes você não vai ter isso em igrejas, nas suas igrejas. Às vezes nós não temos isso nas nossas igrejas. E como eu que tive que aprender, até o momento que eu me deparei com uma igreja em que havia uma pregação, havia uma linha específica para o ensino, o pastor se debruçava em cima da palavra de Deus para trazer ensino à igreja. Até esse momento eu aprendi sozinho. Dali em diante foi muito mais fácil. Foi muito mais fácil. Muito mais fácil. Então existem essas duas linhas. Um cristão, ele deve ser um devorador de livros, e principalmente da palavra de Deus. Então precisamos nos debruçar na leitura, leituras devocionais, leituras de livros que explicam a Escritura, que explicam textos bíblicos. Comece com um pouquinho. Existem muitos bons autores, obras sendo traduzidas, como de Spurgeon. Tem umas 3 ou 4 obras ali de Spurgeon que foram traduzidas para a língua portuguesa, entendeu? Nós temos essa necessidade, um momento de devoção em casa, confissão de fé, comentários da confissão de fé, catecismo maior, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para não somente chamar a atenção dos irmãos, mas exortá-los a, nos cultos domésticos, vocês terem esses documentos para estudarem. Estuda uma pergunta com a resposta, com os filhos em volta. Ter esse momento. É essencial que nós tenhamos conhecimento da nossa fé. E conhecer a nossa fé é conhecer os nossos símbolos de fé. Existem bons comentários. Às vezes você não precisa nem ir para comentário. Pega só a confissão de fé, vai ler, vê os textos que estão indicados embaixo. Isso é essencial e deve ser uma prática nossa no culto doméstico. Aí é um outro problema. O culto doméstico, que tem sido negligenciado. Entendeu? Não negligencie. Vocês que têm crianças pequenas, exerçam e tenham esse hábito. Seus filhos vão precisar disso na idade adulta. Vai chegar um tempo que você não vai conseguir mais fazer com a família. Entende? Então aproveitem o tempo que você tem para, em família, estudar esses livros, estudar esses documentos. Porque você não ouve falar, até mesmo dentro das igrejas reformadas, vocês não ouvem falar sobre esses documentos. Estou falando da igreja presbiteriana. Existem crentes presbiterianos que nunca ouviram falar sobre confissão de fé e catecismo, ou se já ouviram, nunca estudaram, nunca pegaram, nunca leram, não sabem o que diz. Isso é um atestado de completa destruição. É como um soldado ir para a guerra sem arma. Está morto. Entende? Então nós precisamos investir no ensino da palavra de Deus. E isso começa no domingo, no dia do Senhor. E aí eu vou bater de novo nessa tecla. Você não ouve falar mais do dia do Senhor por aí. As igrejas não pregam sobre isso, não falam sobre isso, da importância da vitalidade, da essencialidade, da singularidade.
e do caráter ímpar do dia do Senhor, porque nada pode concorrer com o dia do Senhor, nada. Às vezes eu mesmo falo, não venho hoje para a igreja porque tem um aniversário, dia das mães e tal. Às vezes eu não falo nada, até porque também você abordar a pessoa falando um troço daquele ali, naquele momento, não fica bem. Mas nós precisamos entender que o dia do Senhor não tem igual. Os adventistas não fazem nada no sábado. Nada. Eles são extremamente legalistas. Nós que não somos legalistas, negociamos o dia do Senhor. E às vezes você vê crente que isso não é importante. Isso é vital. Sabe por que o povo de Israel foi para o cativeiro babilônico? Abra Esdras e Neemias. Você vai ver os pecados do povo lá. E um deles, negligenciar o dia do Senhor, negligenciar o culto. Viu? E aí a gente fica brincando com essas coisas. Mas é uma festa, um dia. Eu não posso faltar de manhã ou à noite. É um dia só e tal. Isso mostra o que é importante para você. Ou quem você está honrando mais. Porque se aquela pessoa, sua mãe, seu pai, sei lá o que, você deixa de ir ao culto, servir ao Senhor, para ir, você está dizendo que isso é mais importante. Eu acho interessante porque a questão do trabalho, ninguém falta ao trabalho. Se faltar ao trabalho, isso é descontado. Aí tem aquela preocupação, um dia do Senhor não tem. Devia ser muito maior. Às vezes eu fico falando isso e algumas pessoas a gente ouve por aí e tal, até pastores, você está exagerando demais, é exagero, não é bem assim. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e ela chamou a minha atenção para uma coisa que, assim, está claro na nossa cabeça. Os 10 mandamentos. Aí tem lá o 4º mandamento. Qual é o 4º mandamento? Dia do Senhor. 6 dias trabalharás, 7º é do Senhor. Qual é o 7º mandamento? Não adulterarás. Tem o mesmo peso? Não. A primeira tábua tem um peso maior do que a segunda tábua. A primeira tábua tem um peso maior do que a segunda tábua. Mas o pecado de adultério, o pecado de assassinato, é o mesmo pecado. Como pecado é o mesmo, entendam? É pecado também. Então se eu digo, eu posso um dia, no dia do Senhor, faltar, ou não cultuar a Deus, servir ao Senhor. Eu posso de vez em quando dar uma roubadinha, uma vez ou outra, ou adulterar, uma vez ou outra, eu posso fazer isso. É isso que você está dizendo. Por quê? Porque eles estão no mesmo nível. Ou melhor, a primeira tábua é mais pesada do que a segunda. Por quê? Porque fala do meu relacionamento com Deus. Quando o meu relacionamento com Deus está quebrado, o meu relacionamento com o meu irmão, consequentemente, vai ser quebrado. O que Davi fala quando ele adulterou? Pequei contra ti. O primeiro pecado foi contra Deus. Então assim, é sério. E eu como pastor, eu tenho preocupação. Às vezes eu ligo para os irmãos para saber o que aconteceu. Não é porque eu estou querendo vigiar. Alguns sim, porque eu percebo que são negligentes nisso, estão pecando, e eu tenho que falar. Meu irmão, minha irmã, isso Mas de uma maneira geral, é preocupação, porque eu estou vendo sempre o irmão na igreja, ele não vem, aconteceu alguma coisa, meu irmão e tal, não, tive um problema assim e tal, poxa, que bom, não foi nada demais. É como o trabalho, você vai para o trabalho, aí se você falta, o teu chefe vai lá, ele vai te ligar, está te cobrando. Por quê? Porque você está trabalhando e você deixou faltou um dia, você vai deixar de receber salário. Ele está tendo prejuízo. O pastor é diferente. O pastor quer saber, primeiro, porque está preocupado com as suas ovelhas. E em segundo, quando ele percebe que é negligência, isso às vezes a pessoa nem percebe, Ele está preocupado com a alma daquela pessoa.
que é o primeiro passo para cair, tá? Para se desviar. É você não dar importância ao dia do Senhor. Ah. Eu acho que eu vou botar assim, vamos dizer assim, Igreja Presbiteriana do Dia do Senhor, porque eu só falo nisso. Não, eu não só falo nisso, eu falo que é uma necessidade, e uma necessidade que nós não temos visto. E o exemplo é extremamente importante. Eu vou terminar, são 12:30, as crianças já estão dizendo, pastor, termina. Eu me lembro dos meus pais, da minha família. Tá? Nós morávamos em um determinado lugar e éramos membros da Igreja Presbiteriana de Higienópolis. Só que da onde eu morava para Higienópolis, não tinha ônibus direto. Tá? E na época, não era como é hoje. Meu pai não tinha dinheiro para pagar passagem para 5 e são 10 pessoas por dia pagando passagem. Aí o que ele fazia? A gente ia a pé, de manhã, porque à noite não dava, a pé até um determinado lugar. Às vezes a gente pegava um ônibus e a gente ia direto para a igreja, porque onde eu morava era mais ou menos próximo da igreja de Higienópolis. Morava em Bom Sucesso. Meu pai nunca falou assim, dessa forma como eu estou falando para mim, para vocês. Mas eu vi isso no exemplo dele. E ele mudou de igreja. Sabe por que ele mudou de igreja? Ele veio para a igreja de Maria da Graça aqui. Eu conheci a Simone. Por quê? Porque o ônibus passava em frente à igreja. Ele não tinha necessidade de pagar 2 passagens, ou sei lá, 3, sei lá, 4, sei lá. E aí nós mudamos para a igreja. Isso ficou na minha cabeça. Eu nunca vi meu pai faltar à igreja. Eu não sei se os motivos dele, aparentemente, eram corretos. Eu creio que sim. Até pelo exemplo que ele deu. Mas a gente não conhece, às vezes, o coração do homem. Às vezes a gente vai à igreja porque está habituado. Mas eu creio que essa não era a perspectiva do meu pai. Mas ele me ensinou com isso. Entende? E você vai dizer, eu muitas vezes, eu como pastor eu tenho obrigação, mas eu como muitas vezes, além dessa obrigação, muitas vezes eu não tive vontade de ficar em casa, às vezes no domingo. Trabalhei, cheguei tarde, às vezes chegava 3, 4 horas da manhã por causa do trabalho. Era mais fácil ficar em casa e dormir. E às vezes eu queria, mas não fazia. Não fazia. Eu lembro de irmãos aqui da nossa igreja que frequentavam lá Niterói, como muitas vezes eu também tive que ir, sem carro. E era uma grana, né, Alexandre? O que a gente fazia? Esse dinheiro aqui é para a condução da igreja. Eles podiam vir em outra igreja aqui perto, mas queriam ir lá, por convicção, por outras coisas mais, relacionadas à convicção e à fé, à nossa fé. Tiveram muitas dificuldades, como muitos outros irmãos aqui também tiveram. Alguns foram ajudados, outros não foram. Mas, por quê? Porque a obrigação não é com o pastor da igreja, não é com a igreja, é com Deus, é com o Senhor. E quando nós perdemos esse sentido do que seja o dia do Senhor, porque a igreja se resume nisso. A igreja de Cristo se resume no dia do Senhor. Eu não estou dizendo que existem outras programações da igreja e você não vai, não vou, foi só no domingo. Não estou dizendo isso. Mas o domingo é o dia do Senhor, é o dia que você vai se alimentar de forma especial. Está sendo ministrada a palavra de Deus, você está no meio do povo de Deus, você está na Assembleia Solene. Nós não podemos tratar esse dia de forma comum, não é comum. E se você acha que eu sou radical e tal, tudo bem, guarde isso para você. Mas eu, como ministro, eu tenho a necessidade de exortar a igreja e chamar a importância do dia do Senhor. É vital. A vida espiritual da igreja depende disso. E é por isso que eu falo sempre. Eu falo sempre, por quê? Porque é isso que a gente vê por aí. E nós somos tomados, muitas vezes, a seguir esse comportamento de outros crentes, irmãos nossos, fiéis, muitas vezes, mas que têm perdido esse tino,
né? E entender como isso é importante para a vida do crente. Tá? Desculpem aí, esse momento de pastoral não estava previsto, mas sempre que eu tenho uma oportunidade, eu preciso falar, tá, do dia do Senhor. Não tem jeito. Tá? Não tem como não dizer isso. E até para despertar no coração dos crentes essa necessidade também, essa paixão, esse amor por esse dia. Tá bom? Queridos, vamos encerrar, né?